Eu vou fechar todo o conteúdo ali dos elementos natalinos que esse autor que a gente está usando como base, né, que ele menciona ao longo do livro. Legal? Então, vou fazer os contouros. Inclusive, Gabi, a passagem que a gente discutiu rapidamente semana passada, que você lembrou, a árvore genealógica do Evangelho de Mateus, que é um grande sinal de que a comunidade pensou o Natal problematizando a origem, a linhagem, a ancestralidade de Jesus, entendeu? Então a gente volta a esse assunto hoje, nas duas árvores genealógicas, né? Para a gente tentar dar conta aí dos elementos natalinos. Beleza? Então, vamos lá. Semana passada, a gente veio no Evangelho de João, que é o último evangelho, um evangelho tardio, dificilmente aquele evangelho ele tem tantos fundamentos históricos quanto os outros evangelhos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Mas dificilmente. Ele é um evangelho que nós vimos que ele é feito dentro de uma certa guerra ideológica, uma guerra cultural, entre umas linhagens distintas do que se chamou de fé cristã e combatendo um elemento que estava muito famoso no finalzinho do século I para o século II, que se chama o gnosticismo. Nós vimos isso aqui. Então, o Evangelho de João tem ele retrata a origem de Jesus mediante um mito, que é o mito da encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E mito aqui não desqualifica em nada, 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 nada. A gente está falando de um tipo de linguagem dentro de uma certa tradição cultural, que não pensava como falando de um Deus que se faz carne. E se faz carne assumindo na carnalidade um espectro de significados que não são necessariamente negativos. Isso é muito interessante. Quando você pega as epístolas de Paulo, quando Paulo fala em carne, ele opõe carne ao espírito. Quando a gente pega a passagem evangélica de Jesus falando o espírito é forte, a carne é fraca, você tem uma oposição entre carne e espírito ali. E, obviamente, que não está falando de partes humanas, está falando do tensionamento de possibilidades humanas, de organizações da condição humana, da maneira de viver do ser humano. Mas elas são antagônicas. Então, Paulo deixa muito claro: a concupiscência é carnal, a caridade é espiritual. Ele diz isso claramente em diversos contextos e textos. Quando você pega o Evangelho de João, o início dele, a carne, ela é o lugar em que Deus se manifesta entre nós, o espectro semântico, né, o arco de significados, já mudou, porque não tem nenhum sentido negativo. Não está falando, como disse Paulo, que o viver segundo a carne é viver sem Deus. Não, está dizendo o contrário, está dizendo que Deus é carnal, sabe? Que ele assumiu a condição carnal e todos os atributos da carnalidade dentro da tradição judaica. E aí a gente pode colocar vários que a tradição judaica nos ajuda a pensar: fragilidade, temporalidade, mortalidade, interdependência, né? O Edson está estudando o autor italiano, nós discutimos isso até semana passada. Esse autor italiano, ele diz que com a encarnação de Deus, o absoluto é dependente e não independente. Olha, o que significa isso? O absoluto é dependente e não independente. Parece coisa de maluco. Ele está dizendo uma coisa fácil. A palavra em latim absolutum significa literalmente o que está solto, que não depende. Ou seja, todos os seres dependem de Deus, Deus não depende de nenhum dos seres, por isso que ele está solto. Entende? Ele não tem uma relação
de dependência de nenhum ser, porque todos os seres vieram dele. Esse autor italiano que o Edson estuda, ele diz o contrário, ele diz assim, quando o verbo se faz carne, o absoluto se torna dependente. Entendem? Alexandre, mas a ideia do Deus se fazendo carne, eu não sei se eu entendi, mas não é uma ideia mítica? Mítica, claro. Então, Então, a como é que questão é, toda uma teologia se baseia numa ideia mítica? Não é uma base frágil, vamos dizer, sempre. eu digo uma base frágil para o fundamento de uma teologia. Vou pegar para você, tá do meu lado aqui, Gabi. Vou pegar para você só para ler um negócio. Olha, essa é o livro da Ivone Gebara, e saiu como o primeiro volume da coleção que está saindo meu livro com o do Edson. Chama-se Caminhos para Compreender a Teologia Feminista. O meu livro com o Edson é Caminhos para Compreender Rubem Alves. No final do livro, ela tá falando sobre teologia feminista. A primeira parte do livro é sobre o que é teologia. A segunda parte, o que é teologia feminista. E ela vai defender um conceito de teologia contra esses sistemas rígidos que as nossas doutrinas contêm. Então, isso é fácil. Você entra numa igreja Assembleia de Deus tradicional, ou batista tradicional, ou presbiteriana tradicional, uma igreja católica com um padre tradicional, tudo, tudo está encadeado. Tudo está encadeado. Se você falar A, ele conecta com B, com C, com D, ele vai mostrando assim, tudo, ele vai costurando. Então, a teologia, ela sempre formou sistema. A gente chama isso teologia sistemática. Sempre formou um sistema explicativo, sempre. Ela vai dizer o contrário. Ela vai dizer o seguinte: a teologia, ela é, segundo a Ivone Gebara, é sabedoria de vida elaborada pela fé de uma comunidade. Uma sabedoria de vida elaborada pela fé de uma comunidade, pelas experiências concretas de uma comunidade. Então ela diz assim, ó, ouso introduzir o pluralismo e a contingência, ó, vou explicar daqui a pouco, no pensamento teológico, de modo que as formulações e doutrinas consideradas verdades absolutas e universais tenham, de certa forma, o seu conteúdo absolutista desmascarado e transformado. O cristianismo de hoje, assim como em outras religiões, vive ainda uma concepção imperialista do que é considerado absoluto e universal. Por exemplo, o universal religioso cristão do mundo colonial foi a verdade da revelação de que a igreja pretendia levar para as colônias a conquista da Europa. Os outros, os colonizados, estavam fora dessa verdade. E para incluí-los nesse caminho da única salvação possível, valia até o uso da força das armas, a destruição de suas crenças, de seus templos e de seus costumes. Agora vem. O universalismo da verdade religiosa cristã sempre foi imperialista, androcêntrico, ou seja, o homem, o macho no centro, e etnocêntrico, e correspondeu a interesses particulares como se for a vontade de Deus. A pretensa sistematicidade, universalidade dos que dominam se tornou uma espécie de normatividade absoluta, de forma que precisava não apenas ser difundida para crescer, mas protegida pelos exércitos e pelos sistemas inquisitoriais.
Entende? Então, é que ela está dizendo o Não. seguinte, vamos lá. Ela está dizendo o seguinte, toda a nossa teologia é baseada num fundamento fixo, que você vai, como se fosse, ontem a fala do Jacques, né? As raízes. Você tem uma raiz fixa, e aí você vai erigindo, vai, sabe, subindo, tronco, caule, folhas, e vai. E ali está fixo, a base está fixa. Tudo vai dependendo daquela base. Então, você vai costurando tudo, toda a realidade, e ela vai entrando ali naquele guarda-chuva. As nossas teologias são assim. Elas sempre tiveram essa pretensão. É uma espécie de teia que tudo que vai tocando vai sendo capturado ali, porque ela dá explicação de tudo. Aborto, sofrimento, mal, vitória, sei lá, culpa, tudo. Você fala qualquer tema, corpo, alma, qualquer coisa, você fala tá. E aí, a Ivone Gebara e outras pessoas estão dizendo assim, olha, peraí. Esse tipo de teologia, baseada numa raiz fixa e absoluta, ela sempre serviu a certos interesses particulares. Ela sempre defendeu certas políticas religiosas cristãs. Se a gente desmascarar isso, a gente vai, no fundo, perceber o seguinte, gente, esses sistemas doutrinários, a base deles não é fixa, não. É contingente, a expressão que ela usa. O que significa contingente? É o que não é necessário, absoluto, fixo. Contingência significa, literalmente, poder existir de outro modo. Ou seja, poder ser de outra maneira. Então, o fundamento das doutrinas é algo, não é um asfalto fixo, é uma areia movediça. Entende? Areia movediça. Então, quando você percebe, agora vem, Gabi, o que eu estou falando agora não é meu só não, tá? Tem um monte de gente que está falando o que eu estou dizendo, um monte de gente. Ela também. Mas um monte de gente está dizendo o que eu vou falar agora com vários tipos de palavras, de acentos. Quando você diz, espera aí, o verbo se fez carne, isso é um mito. É um mito. Mas é um mito que está afirmando uma experiência de fé. Uma experiência, vamos nos lembrar, que a gente está falando de significação, de experiência que dá sentido à nossa vida com os outros no mundo e tal. Peraí, quais os significados desse mito? Olha, você tem um Deus judaico que era chamado de Altíssimo, o Eterno, o Absoluto. Você tem todo um imaginário religioso, até esse evangelho, que diz que Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor das guerras. Ele manipula a história sem ser manipulado por ninguém. Ele vê a gente, mas não necessariamente a gente o vê. Então, é toda uma construção de uma absolutidade, de uma universalidade, sabe? De uma fixidez. Os desígnios de Deus são incontornáveis. Diziam alguns autores antigamente, incontornáveis. Sabe? Se ele falou A, vai ser A. Por quê? Porque tem o salmo tal, o livro tal, que diz que Deus já predeterminou salvação, perdição. Calvino, né? A doutrina da dupla predestinação. Caramba! Quando você pega tudo isso e você fala assim, vem cá, mas o verbo não se fez carne? O que as teologias tradicionais diziam? Não. Verbo é a segunda pessoa da Trindade. O Pai é o absoluto. O Espírito Santo, ele vai atuando na gente aqui para a gente rememorar o que disse Jesus, e Jesus revelou quem é o Pai, mas o Pai é o cara, o Pai é o fodão da parada, porque Deus, no fundo, é absoluto. Jesus se encarnou por uma misericórdia da Trindade, sabe? Mas a Trindade, ela sempre foi eterna. Então, ele encarnou, mas a Trindade continua sendo eterna, Deus continua sendo eterno. Essa galera que estuda esse mito diz assim, não, mas esse mito, ele tem um propósito definido. Ele está falando para um momento cultural da Judéia, das pessoas ali, da cultura de Jesus de Nazaré, está dizendo o seguinte, esse mito está colocando em xeque exatamente o lugar desse Deus. Está tirando Deus desse lugar. Como é que a gente sabe que ele está colocando isso, ele está tirando Deus desse lugar?
A própria epístola de Paulo aos Filipenses, que esvaziando-se de si, ele esvazia a si mesmo, se faz homem e tudo igual a nós, exceto no pecado. O nome disso é kenosis, que é o esvaziamento de Deus. Olha a imagem, também é um mito, Gabi, também é uma imagem mítica. Mas a gente está falando de Paulo, que era um estudioso da teologia judaica, onde você não pode falar o nome Deus, mas você pode falar várias expressões para dizer que você está falando de Deus. E todas as expressões, por exemplo, o Altíssimo, por exemplo, o Eterno, por exemplo, o Senhor Adonai, quando você pega essas expressões equivalendo à palavra Deus, o tetragrama impronunciável, todas essas expressões elas estão falando de um absoluto, de um Deus absoluto. Aí você tem um camarada que percebeu que a comunidade cristã experimentou outra coisa. A experiência que ele teve com Jesus de Nazaré foi outra coisa. E esse cara, antes do Evangelho de João, diz: não, olha, ele tudo é igual a gente, exceto do pecado. Mas quem é esse camarada? Ele é o autodesvaziamento do Altíssimo. O Altíssimo saiu da sua altura. É isso, cara. Entende? Então, assim, é um mito que nos possibilita pensar uma crise interna na representação judaica de Deus, no imaginário judaico de Deus, entende? Então, a linguagem é mítica, mas tem uma experiência de base. Ou seja, ele se tornou carne. A expressão em grego é sarx egeneto. Ele se fez carne. Então, ele se fez o contrário do que a gente afirmava. Ele se fez o quê? Ele se fez mortal. Ele se fez fraco. Agora ele chora. Agora ele nasce. Entende? Então, isso significa que Paulo, que é muito anterior ao Evangelho de João, já tinha colocado os termos e que isso circulava nas comunidades. As comunidades estavam, de alguma maneira, discutindo quem é esse cara, no final, de onde ele veio. Ah, mas ele é o próprio Deus. Mas como? Ah, Deus se esvaziou. Deus abandonou sua altura. Fala, Gabi, tá travado. Tá travado, Gabi. Ih, achei que a Gabi ia falar. Agora voltou. 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 Você ia falar? Desculpa. Não, é que eu recebi um telefonema importantíssimo nesse período. Ah, Ah, então era isso. eu ia falar o seguinte: Jesus não tinha essa ideia de ele ser o Deus encarnado, não é? Não. Quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste, se é que disse essa frase, rememorando uma frase de um salmo, Sim. ele não tinha a menor ideia. Quando ele é perguntado sobre certas coisas, ele diz, só o Pai sabe, não é verdade? Então, Jesus era o Deus encarnado, mas não tinha a menor ideia de que ele era isso. Porque é uma afirmação de fé, Gabi. É isso aí. Isso é uma afirmação de fé, entende? Gabi, o que você acabou de falar agora tem um nome disso na teologia bíblica recente. É a chamada autoconsciência jesuânica. O que significa autoconsciência jesuânica? Se você pegar os textos, que isso é difícil pra cacete, esses estudos. Se você pegar os textos dos evangelhos que a gente conhece, como é que Jesus, portanto, não é a nossa afirmação de fé, é Cristo, Senhor, o Rei dos Reis, não. Como que Jesus, ele concebia a si mesmo ao longo da sua história? Como era a consciência dele em relação a si mesmo? Coisas que a gente tem da gente, né? Quando a gente fala de si, num certo momento da vida, sobre experiências que a gente teve há 3 anos, a gente fala, a gente tem uma relação consigo e com o passado de uma maneira. Se daqui a 10 anos a gente for falar de si, na relação com aquele passado lá de 10 anos, o mesmo que a gente falou 7 anos atrás, a gente vai falar muitas outras coisas. Por quê?
Porque a nossa relação com a gente, a nossa consciência da gente mudou. Então, a pergunta é, Jesus, a consciência de Jesus em relação a si, afirmava o quê? Porque você tem muitos, os textos que Jesus fala de si, por exemplo, aquele texto clássico que a gente fala, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É porque Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é isso? E ele fala, e eu te digo que tu és pedra, como quem diz, porra, Pedro chegou lá e viu a identidade dele, e ele falou, olha, você viu, e você é pedra, sabe? Sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Aí tem várias interpretações. Se era o primeiro Papa, ou se é a declaração de Pedro, que é o que Jesus valorizou, que é a tradição protestante toda afirma. Eu acho tudo isso uma palhaçada. Mas hoje se sabe que isso é um relato da comunidade da segunda metade do primeiro século. Aquilo ali não é um relato de Jesus sobre si. Jesus sobre si, segundo os estudiosos, a única expressão que ele poderia ter usado para falar de si é filho do homem. Todo o resto são as comunidades que falam. Todo o resto. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso é a comunidade de João, né? Totalmente. Esse texto é subversivo para aquele tempo. Ele hoje é reacionário, violento e estúpido. Esse texto hoje, com certeza, não seria escrito, mas é com certeza mesmo. Por quê? Porque naquele tempo, você tinha a identificação do imperador com uma figura divina. Tanto que as moedas tinham lá o imperador, as moedas romanas. Então, você tinha divindade e o sumo pontífice. Como é que era chamado o imperador? Sumo pontífice, exatamente isso. Aí você tem o sumo pontífice, e aí? Aí Jesus chega num contexto que ele está discutindo antes da sua morte, porque ele já tinha começado a narrar a sua própria morte. Ele chega e diz assim, olha, qual é o caminho? A discussão com os discípulos. Ele fala, cara, como assim? Como assim, Pedrão? Você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Cara, isso dito no século I, início do século II, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Isso é o não reconhecimento da relação entre verdade, divindade e império. Isso tem um contexto espetacular. Esse contexto não tem nada a ver com o nosso. A gente transformou isso, agora vem, Gabi, numa doutrina eterna. Entende? Como é que a gente identifica alguém como cristão no sentido teológico? Batizado, por um lado, né? Isso, participação numa comunidade, e afirmar que Jesus é o Cristo e que ele é a única e suficiente salvação da humanidade. A grande parte das vezes, né, é Paulo que é usado, mas o texto evangélico é João 14. Como assim? Esse texto não tem nenhuma relação com esse contexto. Mas esse texto se tornou o texto. Qual foi a grande dificuldade nas teologias do pluralismo religioso ou a teologia do diálogo interreligioso? Cara, eu tenho muitos livros aqui sobre isso. Eu tenho vergonha de ler aquilo. Olha que as pessoas ali têm boa vontade. Mas sempre que chegam nesse texto, ferrou. Sabe, a galera não sabe. Muitos vão falar, olha, isso aqui está dentro de um contexto que não é o nosso, isso aqui é uma afirmação da comunidade, isso que a gente estava dizendo aqui. Mas as pessoas, quando chegam a esse texto, esbarram, cara. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele é o mediador, não tem nenhuma mediação, porque ele é o próprio Deus encarnado, Buda, Shiva, Oxalá, né? Hoje é dia de Yansan, tal, porra, se falou isso. Entende? Então, assim, quando a gente está falando de uma galera contemporânea, como a Ivone Gebara, que está dizendo, não, 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 não. Teologia é areia movediça, não tem asfalto. E uma das maneiras da tradição cristã para a gente desasfaltar a teologia,
arrancar essas raízes fixas é chegar e dizer o seguinte: olha, galera, o verbo se fez carne. Acabou. O absoluto acabou. Acabou. A gente está dizendo que o absoluto se tornou vulnerável, temporal, efêmero, mortal. A gente está falando disso. Vou ler para você a passagem toda, Gabi, de Paulo, tá? Tirei aqui. Ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora vem, ó. Então, Gabi, qual é o contexto que ele está falando? Olha, ele está falando dessas disputas eclesiásticas de merda, essas igrejinhas que são assim, todo mundo aqui é de igreja sabe disso. Né? Uma pessoa se afirma em detrimento do outro, é uma vaidade. Igreja é um lugar de muita vaidade, a gente conhece isso. Muito poder. Ele está falando disso. Olha, vocês querem me deixar mais alegres? Pensem, atuem do mesmo modo, conforme Cristo. Ó. Considerem os outros maiores do que vocês. Ninguém é senhor de ninguém. Mas se é para fazer um exercício de humildade, considere o outro senhor, não você. Sirva o outro, não faça do outro um servo. É isso que está dizendo a carta, tá? As pessoas se esquecem do contexto. Aí ele para, Gabi, para dizer como Jesus é. Aí ele vai, essa fala bem mítica que a gente conhece. Quem Jesus é? E a partir disso ele está falando, olha, se ele é assim, então entre nós não há superiores e inferiores. Ele diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, aí, Gabi, ele fala sendo Deus, ó, Paulo antes de João, entendeu? Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele não se apegou à sua condição divina. É o que está dizendo aqui. Mas esvaziou-se de si mesmo, Gabi. Vindo a ser servo, tornando semelhante aos seres humanos. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Não, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A gente gosta desse finalzinho, né? Porque a gente gosta dessas afirmações. Ele é fodão, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessa. O Paulo está dizendo isso, não. O Paulo está falando assim, olha, vocês ficam de uma vaidade, cada um quer ser senhor do outro, ficam cuidando cada um, sabe, farinha pouco, meu pirão primeiro, cada um está cuidando do seu. Opa, peraí, não é assim não. Eu quero que vocês pensem e atuem de modo semelhante a Cristo Jesus. E elejam o outro como superior, mas não vocês como superiores aos outros. E aí diz assim, aí ele diz, conforme Cristo Jesus, que, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e não se apegou à condição divina. É isso que está dizendo o texto. E foi em tudo semelhante aos seres humanos, inclusive na morte, no caso dele, morte de cruz. E aí ele diz assim, porque ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, Deus fez dele o maior dos humanos. É isso que está dizendo o texto. Esse autoesvaziamento, kenosis, é a encarnação. A linguagem é mítica? É. Mas qual é o propósito disso? Uma desconstrução das relações verticais de poder. É isso que está dizendo o texto. Afirmar que Jesus Cristo é o Senhor nesse texto, todas as criaturas, é afirmar que entre os humanos não há relação de soberania. É o que está dizendo, acabei de ler.
Entendeu? Isso se transformou o quê? Num clichê religioso doutrinário. Você afirmou, Gabi, que Jesus Cristo é o Senhor, então você tem fé. Então você aceita. Então você recebe a graça. Entende? Isso se tornou um dispositivo de controle e não uma suspensão dos exercícios despóticos de poder. Então, assim, Gabi, a pergunta é: quando você tem uma linguagem mítica, ela não está querendo criar uma doutrina, ela está possibilitando a elaboração de uma experiência circunscrita a uma comunidade, num espaço, num tempo, com condições que são muito próprias. A gente vai se apropriar daquilo e rever as nossas e dialogar, óbvio, mas aquilo é muito circunstanciado. Então, o Natal, entre aspas, Natal como origem de Jesus, no Evangelho de João, é a kenosis de Paulo, é o autoesvaziamento do absoluto e um Deus que se faz mortal, frágil, vulnerável, como a gente é. Daí o padre Júlio Lancelot falar muito bem em 2020, 2021, sei lá, quando começaram aquelas guerras da mídia, bolsonarismo, lulismo e tal, e os bolsonaristas estavam falando, né? Como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um lema nazista, diga-se de passagem. Ele chega e fala assim: não, claro que não. Era na período natalino, ele fala assim: jamais Deus acima de todos. O Natal mostra que Deus quis ser um de nós. Entre nós e não acima de nós. Emmanuel, Deus conosco e não sobre nós. Sabe? Tem uma preposição violenta aí que o Natal está negando. Quem possibilitou isso? O Evangelho de João. Possibilitou a gente rever a preposição de Deus. É entre e não sobre. Entende? A linguagem mitológica é. Mas é óbvio, isso faz parte daquela cultura. Agora, se a gente levar a sério isso, toda a nossa doutrina vai ter que ser ressignificada. E é isso que o Edson está estudando lá com a galera lá da Itália. Porque se você levar a sério que o absoluto se fez carne e se tornou relativo, relativo significa literalmente relacional, interdependente, vulnerável. Se você levar a sério isso, então o Natal é uma crítica radical às nossas doutrinas sobre Deus, ao nosso imaginário religioso. Ao nosso imaginário religioso. Fazendo um parênteses, a Rose, que trabalha aqui em casa, é filha de santo de Candomblé. E ela é aquilo, Gabi. Ela não faz esforço. Eu faço um esforço para entender, para escrever, eu faço. Ela não. Ela é muito natural, ela vê as coisas, ela tudo, o mundo dela é isso, cara. Ela bota umas músicas aqui, eu fico dançando com ela. Hoje eu botei de manhã, cedinho, acordei para escrever, aí vi que ela estava aqui e botei umas músicas que estava no meu celular, Maria Padilha, Maria Mulambo, e ela começou a rir, ela falou, Alexandre, 7 e pouco da manhã, eu comecei a dançar com ela. Ela é toda assim, cara. O universo dela é uma parte umbanda, por causa da raiz dela, mas ela é candomblessista. Então, ela bota músicas em urubá e fica dançando e cantando na cozinha. Aí vem para a sala, é muito doido. Ela chegou assim para mim, Gabi, estava falando de coisas dela. A filha está grávida, aí eu falando sobre a gravidez. Então, ela está lá elaborando. E aí ela chega e diz assim, se Deus quiser e Odé deixar, Odé é Oxóssi, que é a orixá dela. Vai vir assim, assim, assado. Esse ano vai pá, 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 pá. E eu estou escutando, e eu, Gabi, eu escuto como amigo dela, como alguém que gosta daquele tema, mas eu escuto também da maneira crítica, distanciada, sabe? Como é que ela está usando esses referenciais, sabe? Onde ela está usando? Onde ela está experimentando? E, Gabi, Oxóssi é a divindade da caça. E tem todo um complexo de elementos para você identificar ali na sua vida. A fartura, a comida, não deixar fome, ter emprego, conseguir ajudar alguém que está passando por um problema financeiro. Cara, Gabi, quando ela começa a falar tudo que ela estava identificando lá com o Oxóssi, o Odé dela, eu falei, caraca, cara, é muito interessante, porque ela vai falando da presença
em situações de muita vulnerabilidade. Ela vai vendo o orixá dela trabalhar assim, ela vai identificando, cara. E os mitos de Odé, porque lá tudo é mito também, ela vai identificando nas experiências menores da sua existência, sabe? Na relação com A, com B, com C, com D. De certa maneira, é isso que os mitos fazem. Eles trazem a gente para o corpo concreto, vivido, para a experiência realíssima que é a nossa. Então, a pergunta dessa galera é: se o Verbo se fez carne, esvaziou-se de si, tornou-se um dos nossos, está entre nós, então, Gabi, ser finito, ser mortal, sofrer, sabe, se alegrar, tomar um chope, tudo isso passa a ser lugar divino. Tem autores, Gabi, que dizem uma coisa que eu gosto muito. Parênteses, sábado eu saí com um professor da UERJ, amigão meu, que vai estar aqui dia 16. Ele é um dos maiores especialistas em religião e saúde do país. E ele é um cara de tradição católica que estuda terreiro, estuda não sei o quê, e ele é meu aluno também, no outro curso. E aí, a gente estava conversando coisas teológicas. Eu já, Gabi, eu tomei uma caipirinha, caipivódica, eu já estava lá vendo gambá voando, né? Aí, já a segunda caipirinha, a minha voz estava enrolada. Ele me gravou, eu não conseguia entender o que eu estava falando. Mas aí ele chegou um momento, Gabi, que ele estava falando dos lugares que ele vai pesquisar, como que as pessoas falam da sua fé. Então ele vai às favelas, ele vai aos hospitais públicos, como a pessoa fala da sua fé. Muitas pessoas evangélicas. Mas evangélicas não meramente com um discurso eclesiástico, com um discurso vivido no cotidiano, no concreto. Uma das histórias que ele contou é católica. Olha essa, Gabi, história linda. Era a festa de São Jorge. São Jorge, no sincretismo, com banda, né? Ogum. Então ele foi numa igreja, não sei se é Quintino, sei lá onde que era, e ele sempre vai pesquisar, ele vai todo ano lá. E ele viu um cara que era católico, não era ligado a Umbanda nem nada, mas que tinha uma relação, Gabi, com São Jorge, tão concreta, assim, tão brother, irmãozão dele. E ele conversou com o cara. E aí o cara deu uma entrevista para ele e ele perguntou pro cara como é que era essa devoção e falou assim: "Não, nada demais. Eu venho na festa dele todo ano porque ele vai na minha festa todo domingo." Ele falou: "Como assim todo domingo?" Olha essa, Gabi. Todo domingo ele mora no subúrbio, tem uma varandinha, ele faz um churrasco. Eu contei isso pro Edson. Bota um churrasco, uma churrasqueirinha lá, bota umas linguiças, um franguinho, uma carne. A família tá ali e tal, vendo televisão, eles botam lá um funk, pagode, aquela coisa toda, e ele bota o São Jorge, a imagem, na frente dele, e conversa com ele. E aí, tá gelado essa aí? Ele bota um copo de São Jorge. São Jorge bebe cerveja com ele. Ele bota comida de São Jorge. E eles vão conversando todo domingo, o ano inteiro, Gabi. E aí, na festa dele, ele diz: "Pô, eu tenho que ver a festa dele, né? Porque ele vai a minha festa toda semana." Sabe? E aí, cara, ele sabia o que é o dragão, a lança, a proteção, tudo na vida dele. Tem todos esses elementos do São Jorge, porque é amigo dele. Entende? Então, assim, a gente está falando de uma desconstrução da altura do Deus. Como é que é a música em latim que os evangélicos cantavam antigamente? Como é que é? In excelsis Deo? Como é que é, Patrícia? A primeira. Glória in excelsis Deo, é isso? É, é. Oh, é isso mesmo, glória. In excelsis Deo. Cara, que isso? Glória ao Deus excelso, aos Deus das alturas. É. Mas glória ao Deus das alturas, quando, na verdade, ele se fez terra. A nossa teologia, ela nunca conseguiu abandonar o céu para que a encarnação nos transfigurasse e nos fizesse ter com Jesus a mesma relação que esse católico tem com São Jorge. Não conseguimos.
Então, toda a galera que trabalha esses textos, que eu estou dizendo que muita gente trabalha esses textos, Gabi, hoje, 2023, muita gente séria, para dizer assim, cara, a gente errou. A gente conseguiu falar de Natal, o Deus que se fez carne, mas a gente não conseguiu tirar o Deus das alturas, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu que isso nos tomasse de tal maneira que é que nem a Rose com Oxóssi, ela consegue estar com Oxóssi, identificar Oxóssi, falar com Oxóssi, encontrar Oxóssi, a gente não conseguiu. Por quê? Porque a gente preservou a transcendência absoluta de Deus. Então, se a gente for pela perspectiva da encarnação, perceber que os mitos ligados à origem, ao Natal, eles têm todos caráter subversivo, que eles estão querendo falar de uma carnalidade e de uma experiência de concretude que ressignifica radicalmente o que significa transcender. Porque Deus não pode ser transcendência porque ele está acima da gente. Isso não faz sentido. Deus não pode nos transcender porque nós somos pequenos e ele é bom pra cacete e ele é maior do que a gente. Isso não faz sentido. Né? O poeta Hölderlin, vendo o Natal, é um poeta famoso do século XIX, né? Da geração do Goethe, lá ele dizia assim, que no Natal o infinito pode ser visto onde a nossa mão toca e os olhos não enxergam. Na areia, no grão, na poeira. Entende? Ô Alexandre, você não Sim, acha que a necessidade humana de ser abençoado, de ser protegido, de ser cuidado, é maior do que tudo isso? claro, é isso. É isso, mas é isso mesmo. E por Não isso, precisa Gabi, de, nem precisa de Freud para isso. É uma necessidade nossa nossa, mesmo. É, pé no chão mesmo. Preciso de alguém que me cuide, que tome conta de é mim, isso. que me proteja. A vida é tão perigosa. Eu preciso de proteção, de útero, de Gabi, mãe, né? claro. Gabi, quem fala sobre essas coisas não são baratas, somos nós. Entende? Pedras não fazem oração, né? Nem meditação, nem escreveram livros sobre o Criador do Universo. Quem faz é a gente. Entende? O que não significa que nas nossas experiências a gente não pode saber, como diz lá, tem um texto do O Mal-Estar na Civilização do Freud, ele começa com a afirmação, o Freud está fazendo uma crítica a um religioso, né, que como é que é o nome dele? O Roland, esqueci o segundo nome, não sei o que é Roland. E ele diz que a experiência religiosa é um sentimento oceânico de pertença ao universo. Ó, Ericão, um sentimento oceânico, Gabi. E o Freud diz que o único sentimento oceânico que a gente tem é a vida uterina, Uhum. sabe? Mas esse cara responde ao Freud, fala, não, cara, não é só isso. A gente está sempre visando uma experiência de totalização da nossa vida. Outros seres não têm isso. Agora, através dessa experiência da gente estar numa espécie de oceano de amor, de bondade, de confiança, ele diz: a gente vê todos os seres como uma família conosco dançando. Esse cara diz. Então, assim, é claro que essa experiência é nossa enquanto humana, mas ela abarca a totalidade, porque nós temos a possibilidade da totalidade, independentemente do que seja ela. Agora, a questão, Gabi, quando a gente acha que a gente está falando disso sem que a gente esteja implicado nisso, ou seja, nenhuma teologia é antropologicamente neutra. Gambás não fazem teologia. Tudo tem mescla nossa. Tudo tem elementos nossos. A gente pode falar que a experiência do mistério é uma experiência de encontro, né? Muita gente usa essa palavra. Tudo bem. Mas a gente fala desse encontro a partir das nossas experiências, da nossa linguagem. É assim que se traduz o encontro como?
A partir dos seus referenciais, da sua vida, da sua biografia, das suas dores, das suas superações. Então, Gabi, a gente está no âmbito da mescla. Eu tenho dito isso em tudo que é lugar. Uma experiência religiosa, ela é tão mais bonita quanto mais vira-lata ela é. Por que vira-lata? Porque não tem raça pura, não tem pensamento puro, sabe? Não tem uma divindade pura que a gente fale dela com a única linguagem verdadeira. Não. Eu estava falando com uma amiga minha, Tula, que foi ao Círio de Nazaré esse ano e trouxe um pedaço da corda. E a esposa dela me deu uma Nossa Senhora de Nazaré, tá aqui. E eu olhei as fotos, os vídeos que elas gravaram, e eu sempre quis ir lá conhecer, mas eu fiquei emocionado, que é um negócio assim, de uma fé, de uma beleza, sabe? De uma, às vezes, ao mesmo tempo, de uma ingenuidade ali, de uma simplicidade. E aquelas pessoas estão falando com a linguagem mais simples. Uma das cenas era isso, a pessoa falando o que o Círio de Nazaré fez a vida dela. E aí você vê pagamento de promessas, as pessoas ajudando os outros a pagarem promessas. Você vê aquilo ali e fala assim, o catolicismo popular, que é diferente do catolicismo eclesiástico, que mistura coisas. Padrinho, Padre Cícero faz milagre. Ah, mas ele não é considerado santo. Não é pra gente. Não é pro clero. Sabe? Você vai a vários lugares no Nordeste, Padre Cícero tem um poder que às vezes nem Nossa Senhora tem. Entende? Mas isso é nosso, é a mescla, é o viralatismo da nossa fé. Por quê? Porque a gente, essa mescla cultural, tudo isso está ali, nossa linguagem está ali. E aí? Ou seja, ninguém conhece Deus de maneira neutra, ou ninguém fala de Deus sem que Deus não esteja contaminado por toda a nossa história, experiência, cultura, linguagem. É isso. A gente pode se perguntar, mas ele ou ela se reduz a isso? Não, não é se reduzir. É que não se dá sem esses contextos nossos. Como diz um autor europeu até, um teólogo diz, a experiência imediata de Deus é sempre mediada por nós. Mediada pela linguagem, pelos símbolos, pelos afetos, pelas histórias, pela comunidade. O imediato é mediado, é isso que ele diz. Entende? Então, é claro, a gente vai ser sempre a mescla. Aí vem uma doutrina e diz, essa é ortodoxa, como diz o Rubem Alves, ele diz assim, a ortodoxia é a tentativa política de dizer que há uma linguagem neutra que é a única capaz de dizer algo que você só pode dizer através da linguagem. Ou seja, você nunca vai ter uma linguagem que seja neutra, porque toda linguagem já está manchada com as nossas experiências, com a nossa história, com tudo. Mas aí você elege uma e diz que nenhuma vale. Né? A experiência que a gente viu aqui do Rubem Alves, se lembra? Do urubu, que ele faz uma crítica ao cristianismo com o urubu, né? Que ainda bem que é um símbolo flamenguista, tá certo. E aí diz que o urubu, Deus não aguentava mais os anjos cantando e tocando instrumentos, porque eles não erravam. E Deus falou, pô, não aguento mais, esses caras são muito perfeitos. E eu vou sair daqui, vou sair do céu, eu vou para a terra. Aí foi para uma ilha e falou, eu quero criar uns bichos que fiquem cantando. E cantou e botou pássaro, e criou tudo que é tipo de pássaro. E ele adorava que todo mundo cantava numa hora e a voz de um atropelava do outro e não tinha nenhuma harmonia, e Deus estava amarradão. Até que o urubu cantava baixo. E as serpentes aí, o mito da serpente, a serpente viu e falou, viu que o urubu tinha baixa autoestima e falou para o urubu, urubu, o que está vendo? Você é forte, sua voz é maravilhosa, mas as pessoas não escutam porque elas estão gritando. Você é o mais forte. Se você não baixar uma lei aqui de que os outros bichos só podem cantar quando você parar de cantar, eles vão continuar achando que só a voz deles pode adorar o Criador. E aí o urubu desce uma lei. Vocês só podem cantar quando eu parar. Aí o urubu começa. Ele e os amigos dele, os outros urubus. Quando eles cansam, a bicharada começa a cantar, 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 cantar. Aí a serpente se reúne e fala assim, olha, tá vendo alguma coisa errada, porque eles não param de cantar. E eles estão começando a se esquecer que fora do seu canto não há salvação.
Aí, fora do seu canto não há salvação. Então é o seguinte, eles não podem mais cantar. Porque quando eles cantam, eles se esquecem que é só o seu canto que salva. Aí o urubu perguntou, mas o que que eu faço? Aí você faz o seguinte, diz para eles que se eles cantarem em qualquer momento do dia, você vai, é mais forte, vai pegar um dos pássaros e vai jogar para a gente e a gente mata. E aí criou uma inquisição dos urubus. E aí, volta e meia, os bichos não conseguiam ficar calados, um cantava, morria, um cantava, morria. Aí, todos os pássaros resolveram esperar os urubus dormirem de madrugada e se reuniram, escondidos, e falaram assim, olha, tem uma ilha aqui perto. Vamos deixar esses urubus aqui com as serpentes? Vão para lá? Falou, vamos. E eles fogem e vão cantar. Aí o Rubem Alves termina a história dizendo assim, adivinha onde Deus, ele ou ela, foi morar? Deus não gosta de samba com uma nota só, de uma nota só. Entende? Gabi, a gente que está falando de Deus, a gente leva a gente ao falar dessa relação. Entende? Então tem sempre mescla, tem sempre pluralidade de manchas, manchas no sentido mais positivo. Tem sempre viralatismo, não tem raça pura. Não tem nenhuma pureza o que a gente fala sobre Deus, o mistério, Cristo, a vida. Por quê? Porque tem mesclas. O problema é que quando a gente não se conscientiza das mesclas, as mesclas não são o problema. O problema é não se saber mesclando. Entende? Então, o problema não é a pureza da linguagem. O problema é pensar, essa nossa linguagem está possibilitando, está acenando para quais experiências? As linguagens do Natal são várias. Cada evangelho fala da origem de uma maneira e um deles sequer toca. Por quê? Porque existe um Natal só na Bíblia? Existem vários natais, cara. Entende? Não tem uniformidade alguma. Por quê? Porque são elaborações mescladas, manchadas, vira-latas da experiência de Jesus. Ou das experiências com Jesus. Então, aqui você tocou na semana passada, olha só, Gabi, 2 evangelhos que falam que ele nasceu, que tem um recenseamento, Belém, o outro que tem Maria, virgem, que a gente já viu, José corno, José não é corno, uma criança com 2 pais. Pô, olha só que loucura. Os 2 pensam na árvore genealógica de Jesus. 2 árvores. Você pode ler lá, Gabi. As árvores não batem entre si. É como se a gente falasse, pô, mas que cartório é esse? Que um não bate com o outro, um não bate com o outro. Por quê? Por uma razão óbvia. O Evangelho de Mateus é escrito para quem é da tradição judaica. O Evangelho de Lucas é escrito para uma comunidade que não é só de judeus e judias. Então, onde é que termina a árvore genealógica de Mateus? Em Abraão. Por quê? Porque é o patriarca de Israel. Onde termina? Na verdade, ou seja, qual é a matriz da árvore genealógica, melhor dizendo? Um é Abraão. Qual é a matriz do outro evangelho? Adão. Entendi. Adão. Dá para ver que tem um significado diferente. Olha, Adão é o pai dos seres humanos. Ele não era judeu. Abraão é o patriarca de Israel. Ah, aqui já tem outra parada. Mas o evangelho que é feito para judeus e judias, Mateus, ele coloca 4 figuras malditas. A gente começou a ver semana passada. Todas mulheres. Todas mulheres. Você tem Raabe e Tamar, 2 mulheres que se prostituíram, sobretudo Raabe. Tamar é um episódio só, não é isso? Depois você tem a adúltera, esposa de Urias. E depois você tem Ruth, uma moabita. Todas fazem parte da árvore genealógica. E cruzam, é um evangelho muito louco, ele cruza com a linhagem de Davi. Davi, Salomão e tal. E diz assim, peraí. Dessa linhagem dupla, moralmente e culturalmente dupla, veio José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. É assim que está lá. Então, esse evangelho, ele tem uma construção muito louca.
Eu sempre comparo esse evangelho, sempre comparo. Essa árvore genealógica com a flor de lótus do budismo, que é um dos principais símbolos sobre o que é a iluminação na vida humana. Quando você atinge o nirvana, se ilumina, o satori lá dos japoneses, o que é? Ué, você vira uma flor de lótus. Mas o que é uma flor de lótus? Olha aí essa, Gabi. A flor de lótus tem raízes que flutuam, elas não ficam fixas na terra. Elas ficam... As raízes, elas se alimentam da parte escura do lago. Então, onde dá flor de lótus, a água é barrenta. E a flor só nasce por causa da nutrição dessa raiz na água escura. E aí a tradição budista, as tradições dizem o seguinte: a iluminação nunca é uma flor que floresce e que a parte obscura da qual a flor nasceu vai embora. Porque as raízes sempre te ligam à escuridão. E a parte de cima, a copa, ela fica embaixo da luz solar. Então, iluminação é a presença da luz e das trevas simultaneamente na totalidade da vida do iluminado. É isso que diz as tradições budistas, elas dizem isso. Em outras palavras, você não se ilumina porque você largou a escuridão e foi para a luz. Não existe essa iluminação. As árvores genealógicas, na época de Jesus e antes de Jesus, você só contava a árvore genealógica de alguém se você quisesse responder uma pergunta. Quais ancestrais possibilitaram a grandeza dessa pessoa? Porque todas aquelas pessoas, elas faziam parte, não é só da sua ancestralidade no sentido genérico, mas da sua família pregressa. E, agora veio o vocábulo, a tradição judaica considerava pais e mães toda a linhagem ancestral, toda. Então você poderia falar que você é filho de Abraão, você é filho de Abraão. O texto lido pelo Jacques ontem, João Batista fala sobre isso. Né? Eu posso tirar das árvores até filhos de Abraão. Ué. Vocês não estão dizendo que vocês são? Mas Deus pode tirar dessas árvores aqui. Filhos de Abraão. Então, a filiação a Abraão era algo literal. Isso não é metáfora, não. Porque a noção de parentesco, ela abarcava a totalidade da ancestralidade. Então, a pergunta das duas árvores genealógicas é: que ancestrais possibilitaram que nascesse esse camarada que é alguém grande, no caso de Jesus, que é o Cristo esperado das tradições cristãs, dentro dessa tradição? Quem são? O Evangelho de Mateus, ele coloca toda a linhagem de Davi que era esperada pelo Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém disse: o Messias vai nascer como filho de Davi, da família de Davi. E está lá dizendo, não é de Davi. Mas ele bota duas putas, uma adúltera e uma moabita. Entende? Então, esse evangelho é uma crítica profunda. Quem possibilitou a grandeza de Jesus? Davi, Salomão, Abraão. Por duas prostitutas. Uma adúltera e uma pagã. Entende, Gabi? Quando a gente for montar hoje nosso presépio, a gente tem que pensar nessa linhagem. Porque todo mundo é pai e mãe de Jesus aí, não tem exceção. No Evangelho de Lucas, é diferente. Aparece a linhagem de Davi, mas ela não tem nenhuma importância, porque são pagãos que estão se convertendo, não tem nenhuma importância. Qual é a importância? É mostrar que Jesus não é propriedade privada da tradição de Israel, porque ele não é filho de Abraão, ele é filho de Adão. É isso que diz lá. Pode ler lá. Jesus não é propriedade privada da tradição de Israel. Ou seja, Lucas, ele cria uma árvore genealógica que retira o etnocentrismo que aconteceu no primeiro século até Paulo, de vincular Jesus a uma etnia. Entende? E isso é obra de Paulo e depois dos evangelhos. Desapropriar Jesus de uma etnia. Por isso que alguns autores dizem que essa é a árvore genealógica
do universalismo cultural de Jesus. Ou seja, Jesus, sendo judeu, não era propriedade privada do judaísmo. Pegaram? Isso é importantíssimo, né? Eu acho. A gente está falando do primeiro século da era cristã, a gente não está falando dos nossos questões hoje. Então, dois evangelhos que falam materialmente como ele teria nascido são os únicos a fazerem árvores genealógicas de Jesus. Legal? A questão é, como que isso se desdobrou nas outras narrativas? Na narrativa de Lucas, você tem uma perseguição de Herodes a crianças até 2 anos. Na narrativa de Mateus, você tem o reconhecimento de pessoas ligadas ao templo ou ligada à fé do templo da grandeza de Jesus. Ou seja, que nasceu alguém realmente fora dos caracteres tradicionais. Tanto uma quanto outra, os estudos mostram que tudo isso é mito, obviamente. É uma linguagem mítica. Mas o que interessa Jesus no Egito? Aqui tem estudos bem legais. Ele vai para o Egito, ele é criado lá, parte da primeira infância, e retorna, porque as crianças estavam sendo assassinadas. Mas Jesus vai para o lugar de onde saiu Moisés. Foi isso. Jesus é chamado no século I de novo Moisés. Mas qual é a terra da qual ele sai? Ele não, os pais, né, com ele. É exatamente a terra da tradição de Israel, porque a tradição de Israel ficou ali concentrada, a cultura ficou concentrada na Judéia. O que está acontecendo ali? Está acontecendo que Jesus vai para a África. Egito é na África, vamos lembrar. Jesus vai para a África para trazer libertação do lugar que era, para a tradição de Israel, a fonte da opressão. Então, dizem, quem estuda essa passagem do Evangelho, que isso é uma crítica à tradição de Israel. Jesus mostra a tradição de Israel como ela repete na sua história o que ela sofreu na pele com o Egito. Essa é a primeira lição. A segunda é a teologia negra do década de 60 em diante. Nasceu nos Estados Unidos, James Cone, e ela vai criando ramificações, passa para a África. Hoje já tem gente no Brasil que trabalha bastante teologia negra. Essa teologia negra, ela diz uma coisa importante. Ela diz: o Oriente Médio, berço de Jesus, precisou da África para que Jesus voltasse ao Oriente Médio para se disseminar pelo globo terrestre. A África cuida de Jesus. Entende, Gabi? A teologia negra dá essa ênfase. Quem cuida de Jesus para que ele não morra não é a Judéia, não é Roma, é a África. Pegaram? A África do Egito, ela é negra, no sentido que a gente fala de África negra. Hoje sabe-se que tem muitos estudos que dizem tonalidade da pele não era bem questão. A tonalidade da pele não é a tonalidade branca europeia, que a gente sabe que não era. Não era, isso não era um distintivo. Não era um distintivo de fato na época. Mas o fato do Egito ser o lugar que cuida de Jesus traz para o continente africano algum poder que o cristianismo colonial nunca teve. O cristianismo colonial sempre colocou a África como sendo a África de Moisés. Então, os estudos contemporâneos dizem: o cristianismo se desenvolveu vendo a África ser a África de Moisés, o Egito escravocrata. Jesus de Nazaré foi cuidado exatamente pela África que o cristianismo não aceitou dentro de si. Então, já para a gente ir concluindo, teria tanta coisa desses estudos da primeira infância, da infância de Jesus, até os 12 para 13 anos. Mas eu queria completar, Gabi, com uma informação que não está nos evangelhos canônicos. Está num evangelho que eu tenho aqui em casa, chamado Evangelho da Infância de Jesus. Ele é um evangelho gnóstico.
que era lido pelas comunidades cristãs num certo momento. Nesse evangelho, diz que Jesus já nasceu pronto. Mas o pronto de Jesus, olha só que doideira, não era o pronto da moral cristã. Então, Jesus, volta e meia, ele fazia pedaços de barro virarem pássaros. E volta e meia, quando ele via alguma coisa que uma criança não gostava, na hora de fazer birra, ele destruía. Então, ele pegava uma árvore, destruía. Um pássaro, matava. Entende? Nesse evangelho há uma passagem que eu acho importantíssima para a gente. Ele diz assim: em tudo crescia como nós, e por saber a nossa verdade, foi o Cristo. Entendeu? Em tudo crescia como nós. Por saber a nossa verdade, tornou-se o Cristo. Entende? Esse evangelho tem muitos problemas, é uma viagem da maionese. Mas o fato de que ele diz, conheceu a nossa verdade, por isso se tornou Cristo. Me parece que isso é muito natalino de fato. Vamos lembrar o filme do Wim Wenders, lá, o Asas do Desejo. O anjo que quer ser humano. Né? Vamos lembrar essa parada, que eu já citei aqui. A curiosidade de um anjo que quer ser humano. Exatamente pelo fato de que o tempo passava e ele via as pessoas se angustiando e, ao mesmo tempo, celebrando, fazendo coisas mirabolantes, porque o tempo passa. E ele não sabia o que era isso, porque ele, como um anjo imortal, ele não experimentava angústia e nem urgência em relação à finitude da nossa vida. E aí ele resolve se tornar mortal e sofre pra caceta e se apaixona e experimenta a morte de quem ele ama, ou seja, conhece a nossa verdade. Não vou dar spoiler, mas o que acontece é que, conhecendo a nossa verdade, ele não quis deixar de ser humano. Entende? Alguém aqui se lembra, guardador de rebanhos, um heterônimo famoso, mais famoso, né? O Caeiro, Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa. Vocês se lembram desse poema? Se vocês não se lembram, eu vou ler a parte que mais conhecida. Espera aí, eu tinha separado aqui. Que é a parte em que o Fernando Pessoa, ou Alberto Caeiro, ele, ele, ele diz o que é o Natal, no sentido mais radical possível. Rubem Alves cita isso em vários lugares, Leonardo Boff, muita gente cita isso aqui em vários lugares. Eu particularmente, já citei no livro sobre o Jonas Rezende, eu citei. Aqui, ele, o guardador dos rebanhos, é um texto de um heterônimo que é pagão, mas ele admira Jesus. Aí ele cria essa história. Que se o Wim Wenders não leu Fernando Pessoa, alguém deve ter falado para ele, cara, você já leu esse texto? Porque Asas do Desejo é quase a cópia desse texto. O texto diz assim, ó, vocês devem conhecer. Vou ler para vocês aqui, vou abrir para vocês, ó. Tá vendo, Gabi? Ó, tá vendo aqui? Tá vendo, né? Ó, vou ler só uma parte. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Então, ele viu Jesus descer de novo à terra. Isso que ele está dizendo, ó. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade, ou seja, a doutrina da Santíssima Trindade. Engarrafou Jesus como sendo a segunda pessoa. Ele está dizendo, não, ele era nosso demais. Ele veio porque ele era nosso, ele era humano demais. No céu era tudo falso, Gabi. Tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, de vez em quando, de se tornar outra vez homem, subir para a cruz, estar sempre a morrer, com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça,
e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele, e outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter, ó. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe, e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Agora vem, Gabi, vou ler só essa partezinha aqui, né? E o próximozinho que é pequenininho. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo estava a voar, andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido do céu, né? Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol, desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores e gosta delas e aquece-as, esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares, foge a chorar e a gritar dos cães, porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas, que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, olha isso, Gabi, a mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Tem mais coisa, vou deixar. Não sei se vocês já leram esse texto todo, esse texto é lindo. Mas esse Natal me parece que é um Natal mais interessante, porque tem mais a ver com os vários natais do universo bíblico. Um Deus que se encarna, que esvazia-se de si, que é semelhante a nós e que só é grande porque se serviu aos outros, nunca disputou poder com ninguém. Paulo está dizendo isso, Filipenses 2. Evangelho de João é o verbo que se encarna, está entre nós e não acima de nós. As árvores genealógicas, uma ele é filho de Abraão, de Davi, mas de 2 mulheres que se prostituíram, uma adúltera e uma pagã, sabe? É filho de uma virgem, mas isso não é um problema ginecológico. Tem 2 pais e uma mãe, nasce no não lugar, porque nasce numa gruta fedorenta, cheia de animais, e só quem vai visitá-lo são pessoas que não podem entrar no templo de Jerusalém, porque são considerados impuros, pagãos do Oriente, que a gente chama de magos, mas são sábios do Oriente, é a palavra que está lá em grego, e outros são pastores que não entram no templo de Jerusalém, porque os sacerdotes não os aceitam, são esses que reconhecem que ele nasceu. E aí, nós percebemos, então, que o único lugar que cuida dele, porque ele é perseguido na sua cultura, é exatamente um lugar que fica na África. E agora, talvez a gente entenda que o Natal é a fuga que o próprio Deus faz do céu que a gente criou, porque quer ser eternamente criança e menino, entende? E quer ensinar a gente, é isso que diz Alberto Caeiro, não quer ensinar para a gente qual é o caminho para o céu, quer ensinar para a gente a ver as coisas. Quantas coisas há nas flores. Ou seja, quer ensinar para a gente que viver aqui na fragilidade da carnalidade humana não é vergonha nem culpa, porque ele mora aqui e saiu do céu para estar entre nós. Então, essa subversão mostra que ser finito é ser suficiente. Ser vulnerável é condição da nossa força. E se Deus se enfraqueceu para se tornar um de nós, ai de nós, se não quisermos estar aqui até o fim e vivermos plenamente o nosso curso. Por isso que esse outro evangelho está dizendo,
ele se fez um de nós, conheceu a nossa verdade, e tornou-se o Cristo. Entendeu? Não é aquela frase latina, nada do que é humano me será indiferente? Poderia ser lida assim, sabe? Nada do que é humano lhe é indiferente. Por quê? Porque ele é um. Ele é um. Não é preciso ter vergonha. Ou como disse o Leonardo Boff, toda criança quer ser homem, todo homem quer crescer, todo mundo que cresce quer ser rei. Eu não sei quem é que ele pensou ao falar disso. Só que ele disse o seguinte, no Natal, não, e todo rei quer ser Deus. Todo homem quer crescer, quem cresce quer ser rei, quem é rei quer ser Deus. Ele diz, no Natal é o contrário. Deus quis ser criança. E, mesmo quando adulto, só colocou como critério de Deus o tornar-se criança novamente.